Há tantas coisas, essa ideia de que o mundo e eu e as pessoas devem funcionar da forma que eu acho que tem que funcionar. Ruminar é quando aquele pensamento tá te trazendo sofrimento e você não consegue deixá-lo, porque ela amplifica o poder do que vai acontecer negativo. É como se fosse um ciclo de pensamentos ali que você não consegue sair, né? Um loop. Uma coisa que as pessoas podem fazer pra melhorar a ruminação é sempre... Então, você é psicóloga, né? Mas você é especializada na área do comportamento também, né? Em neurociência, não é isso? Isso. Eu tenho como especialização psicologia clínica e hospitalar, que me deu uma super base pra conhecer o ser humano na doença também. Bastante tempo eu fiz isso, 12 anos. Depois eu fui pra medicina comportamental, uma outra formação que me deu muita base pra entender o comportamento sobre vários aspectos, tipo psicofarmacologia, TCC, meditação, hipnose, tudo que modifica comportamento. Foi na Unifesp, então quando eu tive aula de hipnose, eu falei, hipnose? Ah, mas dentro da Unifesp eu acredito. E aí depois eu fiz um curso que eu amo e que a gente vai acabar falando dele hoje, que é a TREC, a Terapia Racional Emotiva Comportamental, que é a precursora da terapia cognitiva, que todo mundo conhece. Ah, todo mundo conhece a cognitiva comportamental, né? Antes da cognitiva comportamental tinha a cognitiva e antes dela tinha a TREC. Eu fui lá me especializar na TREC, que eu dava aula e eu queria conhecer a origem. E aí depois eu fiz neurociências, também na Unifesp, amei, né? Porque daí a gente descobre que a gente é um animal perfeito, é demais. E aí agora eu tô fazendo uma outra reciclagem em terapia cognitivo comportamental mesmo, porque teve muita coisa nova, né? Tô formada há 23 anos, tô sempre estudando, mas eu resolvi fazer mais uma pós aí, só pra não perder nada no caminho. Pô, legal demais. Sensacional, admiro muito você, admiro muito seu trabalho, acho que vai ser um papo bem massa. Então, Karina, pra começar assim, qual que é a definição de ruminação? Porque eu já vi outros termos, principalmente lá fora, overthinking, outras coisas do tipo, e eu queria entender de você, assim, de tudo que você já estudou, como é que você definiria ruminação pra nós, aqui, o pessoal que tá assistindo e pra mim, que somos leigos? Exato. Ruminação, ela vem do termo de ruminar, que é o boi comendo capim, engolindo, regurgitando e mastigando novamente. Isso é ruminar. Caramba! Então quem rumina é o boi. E aí acabou que fizeram um paralelo com a gente, com os nossos pensamentos, quando os pensamentos entram no ciclo de regurgitar e mastigar. Que uma coisa é a gente pensar sobre o passado, sobre o que aconteceu. Outra coisa é a gente ficar pensando sobre ele não conseguir sair dele. E é isso, mastiga, capim regurgitado. É meio nojento o paralelo, mas também é tão ruim quanto, né? É como se fosse um ciclo de pensamentos ali que você não consegue sair, né? Um loop. Isso, exatamente. É legal a gente diferenciar, porque nem toda voz interna é ruminação. Tá. Uma coisa é a gente pensando, que a gente pode pensar, e a gente faz isso, pensar sobre o passado, pensar em coisas que você falou e não gostaria de ter falado. Nem sempre é ruim. Às vezes você só tá pensando sobre o passado, o que você vai fazer, né? Esse tempo todo eu pensei, nossa, o que será que ele vai perguntar lá? Então, o que eu falo? Fiquei numa expectativa também. Só não ruminei, né? Do tipo, ai meu Deus, o primeiro episódio deu demais, que expectativa. Enfim, mas pensar sobre o futuro, sobre o passado, não necessariamente é ruminar. Ruminar é quando aquele pensamento tá te trazendo sofrimento e você não consegue deixá-lo. Tá? Agora, olha só, né? Vamos ver se eu lembro, tá? Olha só que maluco. A gente fala internamente, não tô falando de ruminação. Tem gente que faz isso como ruminação. Mas a gente fala internamente entre 1/3 e 50% do nosso dia, tá? O normal é 50%, você tá quieto, mas você tá lá viajando, pensando no passado, no que você falou, no relacionamento que acabou, no que você tem que fazer, na compra que você precisa fazer, tudo. E aí tem um estudo que mostra que a velocidade da conversa interna é muito maior do que a externa. A gente fala muito mais rápido internamente, em torno de 4.000 palavras por minuto. Caramba. Eu até achei estranho, eu falei, nossa, será que foi até atrás da pesquisa pra ver. E aí eles falam assim, bom, se você é um ser humano comum que acorda às 7 da manhã e dorme às 11 da noite, como um padrão aí das pessoas, sei lá, você tá acordado, quanto dá isso? 16 horas? Se 50% você tá pensando 8 horas, tá? 8 horas vezes 4.000 palavras por minuto, a conta que dá é tão absurda de falatório mental, e eles falam o seguinte, um discurso político de 1 hora, um pronunciamento e tal, tem 6.000 palavras de 1 hora. De 1 hora tem 6.000 palavras. Então, quando a gente tá acordado 16 horas, e das 8 a gente tá pensando internamente com 4.000 palavras por minuto, isso é mais ou menos 320 discursos políticos internos na cabeça. Tem noção? 320, é como se você tivesse assistido 320 discursos políticos. Então, essa voz interna, se ela for saudável, ótimo, mas se não for, você detona internamente, né? Porque ouvir 320 discursos negativos sobre o passado, sobre o que você devia ter feito, sobre o quanto você é ruim, que o futuro é perigoso e algo de ruim vai acontecer, não tem como fugir da depressão, dos transtornos de ansiedade. Acho que isso foi uma coisa assim que eu lutei muito na minha vida, antes de eu entender que esses pensamentos nem sempre são reais e tudo mais, eram constantemente pensamentos negativos o dia inteiro, sobre o passado e sobre o futuro, principalmente, sabe? Acho que muita gente se vê nessa situação, sabe? Só que então, o problema... Pensar demais é necessariamente um problema? Não. É normal? É normal. O que diferencia é a qualidade do seu pensamento, que é o que você acabou de falar, né? Ah, no passado eu pensava muita coisa ruim. Pensar ruim
Não é que a gente tem que ter só pensamentos positivos, tá? Essa não sou eu. A gente pensa em coisas que deu errado, né? Putz, não devia ter falado aquilo. Caramba, poxa, fulano me traiu. A gente vai pensar coisas boas e vai pensar coisas ruins. Inclusive, a gente separa até a ruminação que é positiva da ruminação que é negativa. Tá. Que depois eu posso falar sobre isso. Mas a ruminação negativa, pra começar, é quando você pega esse assunto de forma... Você fica questionando na sua cabeça e olhando pra aquela situação, sem que isso gere pra você nenhuma estratégia pra resolução ou pra sair desse caminho. Você só fica ali, ó. É abstrato, você fica fazendo pergunta. Por que que fez isso comigo? Vai ter resposta? Não. Não. Por que que eu faço tudo certo e dá errado? Tem resposta? Não. Então são perguntas que você não vai ter resposta. E aí entra num processo, e a gente tem uma necessidade, né, de entender os porquês. Aliás, esse é um dos motivos da gente ruminar. A gente fala, por quê? Que quando você tiver filho, você vai ver. A primeira pergunta que a criança começa a fazer pra gente, quando ela começa a falar, é uma coisa assim, por quê? Ah, porque a mamãe te ama, buscar por quê? sentido nas coisas. Exato. E aí, só que a gente faz pergunta de coisas que você não tem esse sentido. Por que que ele terminou com você? Pode ser, porque conheceu outra pessoa, mas por que que ela é melhor que eu? Sim, exato. Né? Nunca tem a resposta. Você nunca vai saber. Aliás, nem a pessoa sabe, né? Quanto mais a gente. Então, essa ruminação é a tentativa da sua mente resolver um quebra-cabeça que não vai ter todas as peças. E aí você perdeu o seu tempo. Então, é importante a gente começar a discriminar que tipo de pensamento que não te leva a nada, esse é o ruminativo negativo, e que tipo de pensamento negativo tá te levando a criar novas estratégias. Por exemplo, você tá trabalhando e um monte de gente foi mandada embora. E o seu chefe te criticou em alguma coisa que ele não gostou. Isso pode trazer uma sensação de, nossa, pode ser que eu seja o próximo. Eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito esse relatório. Você entra nessa. Desde que isso comece a pensar em, cara, da próxima vez que eu falar com ele, eu preciso dar uma revisada no relatório porque eu fiz de última hora. É melhor eu marcar uma reunião e já levar tal coisa que ele pediu pra mim. Então, se você tá transformando o seu medo, né, aquela ruminação, aquele sentimento de medo, em algo produtivo, pra que na próxima reunião com ele você tenha menos chance de ser criticado, valeu a pena aquela ruminação. Aquela ruminação, ela era mais concreta. Você saiu do porquê, e entrou num como que eu posso fazer pra da próxima vez não cair nesse lugar? Não gostei de estar nesse lugar. Foi incômodo. Você vai ficar um tempo nisso. Mas você tem que vir com a pergunta como. Como eu faço pra mudar ao invés de porquê? Que é porquê? Porquê já tá lá atrás, né? Total. Sempre o porquê tá lá atrás. O como pode ser pra frente. Como eu faço pra mudar? Então, assim como qualquer coisa envolvendo a mente humana, né? O comportamento de ruminar, ele tem uma função específica, né? O problema é qual dos lados essa função tá indo, né? Se é no como ou no porquê. Isso. A função, a gente pode falar da função do pensamento, que é da fala interna, daí a gente pensa na ruminação, tá? Ninguém sabe direito a função da ruminação, porque já é meio patológico, né? Tá. Então vamos pro pensamento, a fala interna. Quando você fica pensando sobre o passado, pensando sobre o futuro, é importante, primeiro, se você tem essa fala interna sobre o seu passado, você sabe quem é você. Então não pode sumir essa voz, né? Tem gente que fala assim, como eu mando cala a boca minha voz interna? Quer você mandar cala a boca a sua voz? Se você não tivesse a voz interna, você não ia ter mais história pessoal, porque você apaga seu passado. Você não ia mais conseguir planejar as coisas, porque é a voz que fica falando pra você. Faz 2 meses que um mês e meio que você me convidou pra vir pra cá, eu tinha férias, eu pus pra frente. Me ajudou, a minha voz interna, tipo, o que será que ele espera? Né? E aí, eu planejei tudo como que eu ia fazer pra estar aqui. Foi importante, se eu não tivesse essa voz, né? A voz interna é importante, então, pra memória, ela é pra planejamento, organização. Olha que maluco, né? Eu tô falando com você sem pensar, mas na verdade... É uma loucura, cara. A gente fala uma palavra atrás da outra, só que lá dentro já organizou. Tipo, você fala isso, porque no fim você quer falar isso, não é? É muito rápido. É muito louco isso. Então, é super importante a conversa interna. Agora, então, qual que é a função dela? Deixar você ter história, organizar seu passado, entender o porquê das coisas. Planejar, não é só planejar o futuro. Olha, sabe o que a gente faz? A gente infere o futuro. A gente meio que... Tenta prever alguma coisa, né? A gente tenta prever. Se fulano fez isso, então tem grande chance dele fazer isso. Meu filho não atendeu o telefone. Mas ele não atende o telefone mesmo quando tá com a namorada. Então, seu passado deu sentido pra uma coisa do futuro, né? Então, essa fala é super importante. E vamos falar do falatório, então. Falatório ruminativo, né? Você fez algo errado. Se você não der uma ruminada nisso, olhar isso com cuidado, você vai errar de novo. Verdade. Então, tudo bem, né? A questão é se você olha e traz isso para um aprendizado, que é o que você falou, né? Se sai e vai pro como. Essa que é a diferença. Agora, qual que é a função da ruminação extremamente negativa, abstrata, que fica no porquê? Essa não tem função. Essa é disfuncional. Disfuncional é que não, a função dela é ruim, né? Não tá funcionando. Porque você não vai falar para um cardiopata, qual é a função da cardiopatia? Não, filho, cardiopatia é uma disfunção. E a ruminação negativa já entrou numa disfunção. Então, o falatório interno, num certo sentido, de uma certa forma, ele é importante pra gente saber quem a gente é e tudo mais. Mas e se a pessoa viveu um passado complicado? Uhum. Esse falatório ainda é importante pra ela? Se ela teve traumas, teve todas essas coisas, às vezes não é melhor ela encontrar um jeito de não pensar mais naquilo ou não?
Ele é importante a gente lembrar, porque na verdade não tem como esquecer, é a história dela. Agora, ficar ali, é por isso que ela precisa da terapia. Porque se ela tá ficando demais, lembrar porque minha mãe não fez isso, porque eu sofri o abuso, porque meu pai, não sei o que. Se ela ficar só contando essa história dentro da cabeça dela, já é disfuncional. Então perdeu a função. Essa é a pessoa que precisa de terapia. Quando ela pega o passado dela, ela fica olhando, eu tava até pensando numa metáfora, sabe? Quando, eu acho que a ruminação, ela é uma lanterna na sua mão, no fundo do poço. Você tá no fundo do poço, porque se você tá rumando negativamente, você já tá olhando alguma coisa negativa, né? Ninguém rumina momentos positivos. Verdade. Né? Então a ruminação é um problema que você viveu. Aí você vai lá então pro seu fundo do poço e fica olhando pro problema. A sua lanterna tá só no problema. É um zoom in, sabe assim? Você fica só olhando ali, muito focado no problema. Você tem um pensamento rígido, porque se você só olha daquele ponto de vista, não tem flexibilidade. Você só pensa, por que ele fez isso? Por que ela fez isso? Por que minha mãe fez isso? Você não passeia em torno dessa situação. Você não vê a big picture, sabe? Tipo, distancia pra assistir. Então é a lanterninha na mão no problema ali. Então tem muita gente assim, que fica o dia inteiro olhando... É um foco numa memória, né? É um foco numa memória negativa. E aí a gente precisa, na terapia... A terapia é um dos caminhos, tá? Eu tô aqui como psicóloga, mas eu acredito em outros caminhos. E pegar essa pessoa e ensinar a acender a luz. Acende a luz e distancia. Sai, olha pra fora. Vem pra cá. Sai, não, sai desse poço. Ela sai do poço, ela olha. Caraca, eu tô olhando pra esse buraquinho. Não tô diminuindo o problema dela, tá? Mas assim, o mundo é mais do que esse buraco. Acende a luz. Né? Não é esquecer o passado. Ninguém vai esquecer o passado. Mas beleza, se você ficar olhando só pro passado, não é nem o passado, você tá olhando só pro problema. Às vezes tem coisa boa do seu passado e você não olha mais, né? Ninguém vive só do problema, né? Verdade. E por que... O que define os padrões da ruminação? Os padrões dos pensamentos. Porque, pelo menos quando eu observo na minha vida, quando eu vejo outras pessoas também, o tipo de coisa que a gente rumina é sempre o mesmo, sabe? Pô, sei lá, eu rumino, por exemplo, sobre meu passado, eu poderia ter feito algo diferente. Aí sempre volta essa mesma coisa, sabe? Passa um tempo, aí volta aquela mesma coisa. Isso. Passa um tempo, volta aquela mesma coisa. Para outras pessoas são outras coisas, mas é sempre a mesma, né? É, exatamente. Nossa, sabe que eu parece merchan, mas não é, tá? Juro, Pode vou falar. falar. Quando eu fiz o curso de trek, eu tive contato com um questionário. E esse questionário, ele veio de uma terapia que chama terapia dos esquemas. Tudo né, dos amigos cognitivo-comportamentais, tá? Tudo na mesma época lá. Eu não sou muito fã de avaliar paciente por questionários, testes, porque eu não sou neuropsicóloga, não tô avaliando. Eu gosto de entender a dinâmica psíquica da pessoa. Mas eu tive acesso a esse teste e esse questionário de 90 afirmações. Nessas afirmações, Lutz, eram assim, tipo... se eu errar em alguma coisa, eu mereço ser castigada. Quanto que você acredita nessa frase? Né? De 1 a 5. 1 não tem nada a ver com o que eu penso, 5 me descreve perfeitamente. E como essas afirmações, tem 90 afirmações. E você consegue categorizar depois isso em 18 grandes esquemas, que eles chamam, mas eu vou chamar de pilares, que são padrões de pensamentos repetitivos, vamos dizer assim. Então você consegue ver se a pessoa tem uma tendência a... Tudo que acontece na vida dela, ela pensa que é abandono. Ou tudo que acontece na vida dela, ela acha que ela é fracassada, defeituosa. Então são 18 padrões. Quando eu tive acesso a esse questionário, eu preenchi. Pra ver, porque eu sou a pessoa que mais me conhece, né? Então eu queria ver. E aí deu o resultado, eu falei, caraca, esse resultado mostra que dos 18 pilares, seriam assim, desde que você nasceu, quantos anos você tá? 24. Você tem 24 anos de vida, 24 anos que você aprendeu coisas, e como que o Lutz, será que o Lutz se sente amado, capaz de ser amado? É um pilar. Será que o Lutz costuma se sentir abandonado, acha que as pessoas vão abandonar? É outro pilar. Será que o Lutz se sente um defeituoso, comparado com os outros, nunca é tão bom quanto os outros? É outro pilar. São 18, tá? Então a gente vê qual pilar que tá tudo certo. Eu chamo de pilar porque eu gosto de metáfora, então eu comparo com um prédio, né? Que você faz a fundação, e aí você põe os pilares lá, pilastras, sei lá como é que chama, e depois vê o prédio. São 18. Alguns sempre tá quebradinho pra todo mundo. Às vezes 1, 2, 3, 4 pilares. Em geral, 3 a 4 pilares. E aí... Você consegue ver, por exemplo, do Lutz sempre sai autocobrança. Ele é muito rígido com ele mesmo. Saiu aqui no teste. Ah, batata. Aí eu começo a atender você. Então, o que eu fiz com esse questionário? Eu vi que ele mostrou bem os meus pilares. Falei, caraca, meus pensamentos quando patinam é sempre sobre esse assunto, né? Como deu muito certo comigo, eu apliquei nos meus pacientes do consultório que já estavam comigo, sei lá, 1 ano e meio. Eu falava assim, o Lutz, eu sei como é o Lutz, vou aplicar o questionário e vou ver se dá igual. Deu. Aí, o que eu faço com esse questionário hoje? Eu faço uma mentoria. A pessoa chega, eu já aplico. Porque eu não preciso conhecer ela há muito tempo. Eu já aplico. E aí, em pouco tempo, eu já sei onde você escorrega. Tipo, literalmente, eu já sei onde você escorrega. E aí, te falei isso porque você falou, né? Por que a gente cai nesse... Nos padrões. Nos padrões. Todo mundo tem algum padrão que cai sempre. É a história de vida, né? Então, uma pessoa que foi, sei lá, abandonada pelo pai... menos se sentiu abandonada. Se sentiu, exatamente, você mandou bem. Às vezes a pessoa não foi abandonada, mas ela se sentiu. E aí, ela acha que todo mundo vai abandonar. E aí, se ela percebe esse pilar dela, se ela percebe que ela tem esse padrão, porque eu falei pra ela, você tem um padrão aqui. Na próxima vez que ela tiver, ao invés dela falar, é mesmo, ele não me ligou e é mais um que vai me abandonar, ela tem que fazer assim, opa, ó, eu caindo no meu padrão de novo.
ela tem que lembrar que aquilo é um padrão dela. Quanto mais você conhece seu padrão disfuncional, né? Quais são sempre os mesmos buracos que você cai, você precisa ficar esperto. Essa é a questão. Ou você acredita, mas aí você tem que pôr a venda de... Não, eu tô na terapia, mas não tô ouvindo nada que minha psicóloga tá falando. Ou você fala, caraca, é verdade, eu sempre acho que as pessoas vão me abandonar. É uma tendência do pensamento. É medo, né? É medo. De viver a mesma dor que foi do passado. Isso é uma das coisas de ser humano, né? Ninguém quer ter isso, mas não tem como fugir. Não né? tem como fugir. Você viveu alguma coisa no passado que fez você ter essa crença aí, esse padrão, e aí você vai pensar naquilo sempre, né? A questão é que você sente que aquilo ali tá te protegendo de alguma forma, né? E tá realmente, porque aconteceu um trauma no passado. Mas o problema é o que isso te impede de fazer, né? Ou experimentar. Isso. Tudo bem você pensar de novo, mas aí eu não sei nem se você quer falar, mas por exemplo, depois que você fez terapia e você percebeu que você cai naquele mesmo buraco, você cai com a mesma intensidade? Não. Não mesmo? Não mesmo. Essa que é a questão. No meu caso, pelo menos, depois que eu comecei a fazer terapia, eu ainda caio em buracos, eu ainda tenho esses problemas todos, mas é uma intensidade muito menor. Isso. É isso que dá pra fazer com a terapia. Você então, cai... Mas era uma nota 10, agora é uma nota 3, Olha, 4. É muito bom, né? Sim. E depende. Eu não sei o que você precisa pra ter uma nota menor ainda, tá? O que eu descobri pra mim, que é legal o pessoal pensar, é assim, pra mim, conhecimento, informação, e se for pesquisa ainda, muda, faz neuroplasticidade na minha cabeça, é incrível. Então, como eu descobri isso, né, que é uma grande paixão minha, estudar, quando eu estudo, então eu falo, o que eu faço? Eu falo assim, supondo que eu estivesse ruminando, eu ia ler livro de ruminação, mas eu ia ler um livro de um PhD, formado em uma boa universidade, pra ser baseado em pesquisa. Aí eu ia ler o livro. E aí acontece a neuroplasticidade pra mim, porque eu leio e falo, bom, se ele falou pra fazer, então eu vou fazer. E aquela motivação, né, de tá lendo algo que eu acredito e tal, faz transformação. Eu percebi que, assim, das coisas que eu tinha nota 10, e aí com terapia, informação, é impressionante, assim, posso falar de nota 1. Então, mas aí você pode pensar, de repente, você também é um cara que gosta muito de conhecimento, Sim. né, vídeo seu podcast, você gosta de pesquisa e tal, então é legal você refinar, tipo, ainda tem um pouco de ruminação, o que será que tá faltando? Quem fala de ruminação, né? Então, aproveitando, pode usar esse seu próprio exemplo, que eu acho que é pra muita gente, tem algumas coisas que me ajudaram, cada um tem a sua ruminação, tanto faz qual que é o tema, tá? Então, já que a gente tá falando de ruminação, eu vou trazer algo que serve pra todo mundo. Qual que você prefere que eu comece? Com uma informação que é mais, vamos dizer, da filosofia oriental? Ou você quer ir pra psicologia Trek, por exemplo? Eu quero saber dos dois, mas eu quero saber primeiro da oriental. Tá bom, então vamos pra oriental. Eles chamam de 3 fundamentos da existência. Eles, eu acho que os budistas, tá? Mas veio da filosofia, não é nada de religião, é uma filosofia, vamos pensar assim. E aí eles falam que existem 3 grandes temas que nós, seres humanos, temos que filosofar sobre pra gente poder sofrer menos, né? Não é deixar de sofrer, porque deixar de sofrer é uma utopia, né? Morre, né? Você não quer sofrer mais nada, então tem que estar morto. Enquanto isso, aliás, esse é um grande erro, as pessoas estarem sempre buscando essa felicidade. Não existe. Vai sofrer, vai dar errado, o projeto vai dar errado, tudo bem. Então, os 3 fundamentos, vamos ver se eu lembro, tá? Os 3, é tudo com I. O primeiro deixa eu ver qual que é. Insatisfatoriedade. Nós, você sabe disso, somos seres insatisfeitos. Estamos sempre insatisfeitos e buscando alguma coisa a mais. Então, você conseguiu sua primeira bicicleta, você ficou muito feliz até você pensar na moto. Aí acabou, a bicicleta deixou de ser. E aí, daí que você tem a moto, aí você fica feliz até você pensar no carro. E o apartamento, não é? O apartamento, você fala, o apartamento já não tá tão grande, eu acho que tem que ter. E aí, é um negócio sempre infinito. E tudo bem, porque isso fez a nossa sociedade crescer. Essa insatisfação, ela não é um problema. Desde que você reconheça, vira e mexe, você olhe pra esse tema. Então, assim, o que acontece? Às vezes as pessoas esquecem de olhar e ela acredita naquela insatisfação. Eu preciso de um novo apartamento. Tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Esse apartamento já não dá mais. Esse carro não dá mais. Ah, olha a porcaria de carro. Quero o carro que você tinha sonhado há pouco tempo atrás. E ele para de ser um prazer. Você só foca naquilo que você quer ter, o próximo passo, e sofre. E não percebe que isso é só um dos fundamentos que vai estar eternamente com você. Então, de vez em quando... Aliás, eu ouvi isso de uma paciente hoje. Ela falou... Sei lá, o marido dela falou alguma coisa assim... sei lá, eu destruí seu sonho, você queria morar em outro lugar. Aí ela falou assim, cara, algum tempo atrás isso aqui era tudo que eu queria pra minha vida. Tá tudo bem, tá aqui. Ela lembrou. E ela lembrou. Isso é difícil, né, cara? Então, por isso que eu diria assim, põe esse I no teto. Pra que quando você tiver uma insatisfação, observe se essa insatisfação, ela tá te movimentando ou ela tá te paralisando. Se ela tá virando um problema, né? Entendo. Entende? Eu sou sócia da Nathalie. E aí, a gente tava lá crescendo juntas e tudo mais. Teve um dia, a gente tava juntas em Florianópolis, e ela tava assim, meio sofrendo uma insatisfação. Porque meu Instagram não tá crescendo, porque isso, porque aquilo. Aí eu falei, miga, deixa eu te falar uma coisa. Há 6 meses atrás, e aí eu pus os 6 meses atrás, eu falei qual que era o nosso plano, a gente já tinha passado no nosso plano. E ela fez assim, caraca, cara,
Nossa, obrigada por me lembrar disso. É verdade, você tá certa. Tipo, olha isso, né? O que eu fiz? Acendi a luz. Ela tava só olhando o Instagram que um mês não tava crescendo, entendeu? E aí, essa insatisfação. A gente quer mais sucesso, mais dinheiro, mais poder, mais reconhecimento, mais cultuação, mais tudo. A gente quer mais tudo, né? Aí que entra o tal da gratidão, que a gente esquece, né? A gratidão é a lembrança, não, ela não é besteira, sabe? Ai, cansei desse negócio de gratidão. Não, gratidão é a lembrança sempre de que você pode estar insatisfeito, mas lembre que tem muita coisa que tá tudo bem, obrigado. Isso é muito interessante. Eu acho que, como todo ser humano, né? Sou muito satisfeito, assim. Eu busco uma coisa, alcanço, logo depois já quero outra e outra e outra. Mas uma coisa que me ajudou muito, cara, com isso. E às vezes eu esqueço de ser grato a essas coisas, mas uma coisa que me ajuda muito é tentar entender o porquê que eu quero aquela outra coisa, sabe? E normalmente eu não consigo encontrar um sentido lógico naquilo. E aí eu falo, pô, eu acho que é só essa insatisfação constante mesmo. Isso. Não é que eu quero de verdade alguma coisa. Pode ser. É bem provável que seja. E se você lembrar disso, sabe? Às vezes, se você precisa parar pra refletir, porque a vida, se você não parar pra filosofar, você acredita no pensamento que diz, putz, Nathalie, você não cresce mesmo. E ela fala, é mesmo, eu não cresço mesmo, né? Que eu falo que é o trem do pensamento. Passou o trem de que, nossa, você é péssimo, aí você entra e fica, sai do trem. E quando você fala, eita, lá tô eu insatisfeito de novo. Ai, como eu tô sempre insatisfeito. Mas peraí, deixa eu lembrar, olha o que eu conquistei e tal. Só pra você fazer um... Total. Né? Esse negócio de vez em quando tem que parar e refletir, né, cara? A gente esquece disso. É. E como você se cobra muito, eu conheço esse perfil, sabe? Atendo algumas pessoas, sabe? Esse negócio da gente se cobrar muito, né? Fazendo aí a partilha, eu faço essa lembrança sempre. É uma lembrança que eu faço. Cá, tá tudo bem. Cá, tá tudo bem, né? Você conquistou tudo isso, né? Enfim, nem vou vem falar... muito por medo também, né, cara? Às vezes, pelo menos no meu caso, assim, de que eu preciso ter mais, porque a qualquer momento eu posso ter nada, sabe? Uhum. Eu tenho esse pensamento também. Eu não penso esse, né? Você vê que os lugares que chegam é diferente. Sim. Porque esse pensamento eu combato com, se eu perder tudo, eu começo tudo de novo. Porque eu falo, eu não tenho problema de trabalhar no caixa de um supermercado, aí eu vou virar gerente do supermercado, aí eu vou virar não sei o quê. Tipo, total. Esse é o meu pensamento. Como eu sei começar um negócio, eu não tenho medo de dar errado. Mas quando eu tô lá, eu sempre comparo com onde eu poderia estar. E aí que eu falo, por que você tá comparando? Não é com ninguém, tá? É onde eu acho que eu tinha que estar. Tipo, tinha que estar aqui. Sim. Aí eu falo, não tinha que nada. Lembra? Não tem que nada. E beleza. Então essa insatisfatoriedade, essa lembrança, ela é muito boa, tá? Trabalhar com essa lembrança de que nós somos seres insatisfeitos, não tem problema, essa insatisfação, enquanto ela é uma motivação pra você crescer e conquistar suas coisas, mas ela não pode ser paralisante a ponto de você sentir uma porcaria porque você não chegou num padrão que você inventou na sua cabeça, de perfeição, né? Perfeito. Que a gente tem esse padrão, né? Uhum. Tem um lugar perfeito que não existe, né? Mas que a gente tá sempre chegando lá, tentando chegar, e sempre distante. Aí o outro I. Peraí. Tem aí, que esse aqui eu quero falar por último. Então, a impermanência. Então, eles nos lembram, os filósofos orientais, de que tudo na vida é impermanente. Tudo. Eu tô aqui, eu sou impermanente, né? Daqui 100 anos, essa que vos fala, não vai estar aqui. Menos que isso, né? Mas com certeza daqui 100 anos não estaremos aqui pra contar essa história. Esse microfone é impermanente, essa água aqui também, essa aqui eu vou tomar também, vai acabar. O nosso planeta, né? A estrela que você olha hoje, ela talvez nem esteja lá. Não é verdade? O planeta tá em expansão, o universo tá em expansão. Tipo, nada... Tudo é impermanente. E tudo, sobre a gente sabe, né? Que todos nós, é um assunto ruim, mas todos nós vamos morrer. Então nós somos impermanentes, mas é mais do que isso. Nossas relações são impermanentes. As coisas todas que a gente tem são impermanentes, né? Você vê o medo que você falou, meu Deus, e se eu perder tudo isso, né? As coisas são impermanentes. E aí a gente tem medo dessa impermanência. Então, isso dá um desespero, né? Então dá um desespero. Se você... Talvez, eu acho que a gente precisa acostumar com a ideia. Sentar e falar sobre essa ideia. Entendi. Falar. Tipo, eu amo a filosofia nesse sentido, porque ela é incômoda. E daqui a pouco... ela deixa de ser incômoda, tá? Assim como você tem medo de um animal e não adianta você fugir dele pra passar seu medo. Não é? Quem tem medo de cachorro, se fugir de cachorro, vai ter medo pra sempre. O único jeito de você tratar um medo de cachorro é, aos pouquinhos, se aproximar de um cachorro, né? Um dia você põe a mão, o cachorro tá com focinheira, um petzinho desse tamanhinho, que a gente chama de dessensibilização sistemática, né? Na psicologia, que aproxime-se daquilo que você tem medo aos poucos, de forma que o medo seja suportável. Você consegue olhar a foto de um cachorro? Consigo. Você consegue hoje passar a mão num cachorro que acabou de nascer? Sim. Até o dia que você mexe realmente no cachorro. E a impermanência é a mesma coisa. Pensar na morte é horrível. Pensar que a pessoa que você ama pode não estar com você é ruim, é bem ruim. Pensar que esse trabalho que faz sucesso pode não ter um sucesso também é muito incômodo. Mas eu posso garantir pra você que se a gente olha pra isso, a gente começa a expandir. Eu só cheguei nesse pensamento do tipo, se eu perder tudo, eu começo tudo de novo, porque eu expandi. Porque eu olhei, tá, concordo, porque se eu achei uma resposta, porque eu olhei pra pergunta, né? E se eu perder? E se eu perder? E um dia eu falei, cara, se eu perder, eu começo tudo de novo, dane-se. Total. Tá, mas aí o colégio da sua filha é muito caro, eu vou ficar devendo. Vou pedir emprestado, vou perguntar se eu posso cortar. Eu tô falando que eu já pensei tudo isso. Eu vou bater na porta e falar, posso cortar seu jardim? Posso.
qualquer coisa. E aí eu respondi pra mim mesmo, cara, então se tudo der errado, eu vou lá e faço dar certo de novo. E acalmei. Então eu precisei olhar, tá? E não foi um dia só. A impermanência, a gente tem muita dificuldade de olhar, e é legal que a gente olhe. Por quê? Porque casamentos terminam, relações terminam, pessoas que a gente ama vão embora. E são temas muito comuns de ruminação. Por que ele me deixou? Por que não deu certo? Por que me mandaram embora? E se você souber antes e olhar muito pra isso, falando, cara, a vida é impermanente, o trabalho que você amava, amanhã você não ama, e o trabalho que gostavam de você pode ser que não gostem amanhã, e isso faz parte da vida, isso não é um problema do Lutz. Isso é parte da vida, as coisas são... qual é a palavra? Impermanentes. Elas são impermanentes. E aí fica, ao invés do desespero, você pode pensar que pena. Tipo, putz, que pena que alguém que eu amo morre, né? Mas é como é, né? Mas é como é. Porque se você entrou em desespero, sabe o que que é? Você não pensou sobre o assunto. Não pensou o suficiente, né? Não pensou o suficiente. Você fala... Aí eu ouvi um dia uma paciente falando, minha avó, 85 anos, ela tava desesperada. E ela falou, minha avó foi internada. Desespero. Você tem uma avó de 85 anos. Ela vai ser internada. Ou ela vai morrer um dia, não é? Sim. Se é desesperador, é porque você não pensou nessa possibilidade. Entende? A gente nunca quer pensar, né? A gente quer continuar vivendo na ilusão de que essas coisas não é pra acontecer isso. E aí você tem uma sensação de que não é pra acontecer. Como assim morreu? Como? Uma pessoas morrem, né? Lógico, eu não tô falando da negligência médica, pelo amor de Deus, né? Não, sim. Estamos falando com o público inteligente, né? Não, tô falando das coisas que são esperadas da vida. É lógico que a gente não espera, a gente não quer que uma criança morra. Um avião caia. Que o avião caia, óbvio que não. Pô, ainda mais por erro humano, se for o caso, sabe? Mas acontece. Acontece, não é? Não era pra acontecer. A gente não queria que acontecesse, mas acontece. Porque aviões podem cair, eles são menos prováveis de cair, mas eles podem cair. Acidentes de carro acontecem. A gente não quer que aconteça, mas eles acontecem. Então são as impermanências, né? Outro grande tema de ruminação, concorda? Total. Né? Porque toda vez que você não aceita a impermanência das coisas, você rumina. O fim de um relacionamento. Bem comum ruminar. Né? Gostava de mim e parou de gostar. Desespero, porque você pensou que ele te ama e é pra sempre. Então você colocou o mundo como uma estátua, tipo, o amor dele vai ser sempre igual e o seu também vai ser sempre igual e a paixão vai ser sempre igual. Da onde você tirou isso? De não olhar pra impermanência. Criou da cabeça, né? Então falamos de 2 temas, tá? Importantes da gente olhar. O terceiro tema é a impessoalidade, que é estranho esse nome, talvez na tradução seja ruim, tá? Eles queriam enfiar um i, né, de novo. Total. Mas é o seguinte, eu falei até no outro episódio, e você tem 24 anos, você tem 24 anos de experiência de vida. O Lutz é o Lutz porque foi educado de um jeito, estudou no tal colégio, teve determinados amigos. Me fala, coisas que formaram o Lutz. O que você acha? Ai, meu Deus. Andou de skate quando criança, achou que ia ser profissional de skate, era ruim demais, não conseguiu. Skate. Música. Computadores. Que mais? Qual time de futebol que você torce pra algum? Eu torço, mas eu não ligo muito pro Cruzeiro. Tá bom. O Cruzeiro, quer dizer, tudo que o Lutz se eu quisesse, a gente brincou antes, né, do episódio, se uma máquina fizesse o Lutz, ia precisar ter tudo isso aí. Ia precisar ter skate, porque senão não ia ser o Lutz, ia precisar ter computador, ia precisar ter Cruzeiro, mesmo que uma dose desse tamanho, tem gente que é desse, mas o seu é desse, uma dosezinha, tal, aí vira o Lutz, né? A cultura, se você tivesse nascido na China, seria o mesmo Lutz? Não. Você tem religião? Não. Se você tivesse nascido na Arábia Saudita, talvez você tivesse. Talvez sim. Não é? E será que você seria cristão lá? Pois é. Né? Então, o Lutz é o Lutz por conta de tudo isso aí, da sua experiência de vida. Só que a gente é muito apegado às nossas experiências de vida, e essas experiências tornam a gente. Então, como que eu posso dizer pra você? Por exemplo, o Lutz torce pro Cruzeiro porque tem história. Porque se o Lutz tivesse nascido na Arábia Saudita, não ia ser Cruzeiro. E às vezes, você pega uma pessoa apaixonada pelo time. Eu sou palmeirense. Não é eu torço para o Palmeiras. Olha como é diferente. Eu torço para o Palmeiras é diferente de eu sou o Palmeiras, porque virou eu. Né? E a gente faz isso com tudo. É a minha opinião, é o meu pensamento, é o meu partido político, é o meu time de futebol, é a minha mulher, é a minha namorada, é a minha casa, são os meus valores. Eu até brinco que eu brinco não, quem brinca, vamos dar crédito aos créditos. É meu sogro, diz que a gente entra no elevador, e é verdade, eu concordei. Você entra no elevador, ele é seu. Aí para no andar e entra alguém e fala, meu. Na verdade, o elevador é comunitário, mas você queria ele só pra você. Então a gente tem uma tendência a carimbar tudo que é seu, é meu, eu sou assim, é meu time, tá? É o eu e o meu. Isso é apego, né? Apego às minhas ideias, apego ao meu time, apego à minha religião. Grande parte do sofrimento na internet, os haters que estão acontecendo entre um e outro, é briga de qual é o meu que é o certo. Verdade. É o meu time, é a minha opinião política. É o meu... Cara, e os caras estão sofrendo com um negócio, nem é seu. Só é seu porque você nasceu no Brasil. Se tivesse nascido, né, nos Estados Unidos, você não tinha nada a ver com PT ou PL, né? Então... E é num nível, vamos pegar o exemplo de futebol, por exemplo, assim, que você
ama tanto aquilo, se identifica tanto com aquilo, que aquilo é capaz, por exemplo, se o time perdeu de 3-0 num domingo, é capaz de você acabar com a tua semana de tristeza, né? Ou matar alguém. Aquilo, total. Não é? Total. Cara, tem isso. Você mata uma pessoa porque ela torce pro outro time. Tem isso. É uma viagem sem noção do quê? De não entender que nada disso é seu ou eu. A sua opinião... Quem diz que a sua opinião é a certa? Ou que a sua religião é a certa? Ou que o seu Deus é o único Deus que existe, né? Eu não sei se você é muito novinho, eu não sei se você viu esse vídeo. Você viu o vídeo do Cortella sobre quem você pensa que você é? Cara, eu acho que eu já vi algum trechinho, mas eu não lembro. O que ele fala lá? É muito legal. Ele fala assim, ó, tem bem a ver com essa, sou eu, meu pensamento. Ele fala assim, o universo, ele é composto, quer dizer, a gente nem sabe se temos só um único universo. O universo tem aí 15 bilhões de anos. Dados dele, tá? Uhum. Eu não fui atrás pra ver. Ele fala que tem entre 13 e 18, vamos por 15, bem no meio. Aí no nosso universo, né, que tá em expansão, existem, na época ele falava isso, e eu acho que é mais, hoje sabe mais, 200 bilhões de galáxias. Vai vendo os números, tá? Olha que bizarro. Assim como eu amo o universo pequenininho do átomo, eu amo esses números também. São 200 bilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa, que é a Via Láctea, né? A nossa Via Láctea, que é uma entre 200 bilhões, tem 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões, a gente nem sabe o que é isso, né? 100 bilhões de estrelas. Parece que é o dobro já, tá? De tudo isso que eu tô falando, mas eu vou falar os dados dele. Uma dessas estrelas, dessas 100 bilhões, é o Sol. O nosso Sol. Ele parece que é tudo na nossa vida, né? Mas ele é só uma estrelinha dentre as 100 bilhões de estrelas que compõem 200 bilhões de galáxias. Então, ele é desse tamanho. Aí, essa estrelinha, que é o Sol, que a gente já diminuiu o tamanho dela aqui, tem 8 planetinhas em volta dele. Um dos planetinhas é o planeta Terra. Vai vendo o tamanho que a gente é. Nesse planeta Terra, já foram descobertas, nomeadas, 3 milhões de espécies de animais. Um desses animais somos nós, o Homo sapiens. Então nós somos uma espéciezinha dentro das 3 milhões de espécies, que gira em torno de uma estrelinha dentro das outras 100 bilhões de estrelas, que compõem uma galáxia dentre 200 bilhões de galáxias. Desses 3 milhões que temos o Homo sapiens, hoje a gente tem 8 bilhões de seres humanos, não é? No planeta, em média. Um desses é você. Um desses sou eu. Quem é você e quem sou eu pra achar que o que eu penso é certo? Eu só sou um ser humano entre 8 bilhões de seres humanos que compõem 3 milhões de espécies, né? Que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha dentre as 100 bilhões de estrelas, que compõem uma galáxia entre as 200 bilhões de galáxias. Quem sou eu? Quem é você? Pra ter a opinião achando que o seu time é o melhor do mundo e que você tem o direito de matar a vida de alguém, né? Ele fala que nós somos o vice-treco do subtroço. Não somos nada, nada. Eu gosto muito desses dados, né? Me impressionou, por isso que eu decorei. Porque, cara, quando você tá no seu mundinho, né, na televisão, e o seu time perdeu aquele gol, o que é esse gol daqui 10 anos? Não precisa de muito, tá? O planeta tem 15 bilhões, mas o que é esse gol o ano que vem? Não precisa nem 10 anos. O que é esse gol para o mês que vem? Que você tá sofrendo tanto hoje? O que isso representa? Nada, nada, né? Mas será que isso não é uma tentativa nossa de parar de ser esse troço meio... Que tem um monte de outros, tem 8 bilhões de troços aí, a gente se sentir um pouco mais especial, assim. Acho que a gente tenta. Sabe, porque, pô, se você também se sentir só um subtroço aí, às vezes sente mal, né? Pô, não tem mais nada, é isso? Aí você vai buscando uma religião, às vezes, pô, eu sou a criação divina, sou algo assim, sabe? Eu sou especial. Por isso que eu acho que a gente tem que mediar essas informações, tá? E depende do que você gosta da informação, porque assim, eu faço essa mediação comigo. Quando eu tô achando que eu tô crescendo demais, quem é você? Subtroço do subtreco? Tipo, sim. E quando eu afundo demais também, aí eu olho a beleza do ser humano. Então assim, é legal a gente ponderar o que a gente faz com os dados dentro da nossa cabeça. Essa pessoa especialmente, que é esse... que você disse que é o torcedor, que acha que o time dele, ele tá desse tamanho. Aí eu gosto de diminuir ele, meu. Quem é você? Né? Ou aquela pessoa que se acha muito, que sei lá, tem um monte de carrão, essas coisas. Né? Né? Ou então aquela dor, né? Que é bem comum de você falar, cara, eu perdi o meu namorado que eu amava, eu perdi tudo na vida, né? Nunca mais eu vou ser feliz. Supondo que ele foi embora com outra pessoa, tá? Tudo bem, luto é luto, tudo bem, pode ter luto. Mas se ela vive esse pensamento, nunca mais vou conhecer alguém especial. Pô, são 8 bilhões de pessoas no mundo, então eu só tô trazendo uma filosofia pra você acender a luz. Cara, gostei muito disso. Não é muito legal? Muito legal. Então esse aí é de ficar ouvindo e reouvindo e olhando de vários pontos de vista que eu juro pra você, alivia demais olhar pra essas coisas. Esse é um dos caminhos, tá? É o tipo de coisa que vale a pena, às vezes, pegar, escrever cada uma dessas palavras ali num caderno, alguma coisa, e escrevendo sobre aquilo, né? Viajando, filosofando. Isso, procurando alguém que fale sobre o assunto, bem, pensando como que isso impacta na minha vida. E até nomeando, é assim que eu gosto de fazer, né? Então quando eu tô sei lá, eu devia estar nesse patamar. Não, eu só tô insatisfeita e querendo o próximo passo, mas tá tudo bem, assim. Aí eu dou nome, impessoalidade, ou insatisfatoriedade, né? Ou impermanência. Eu gosto de dar nome pra entender o que eu tô sentindo e humanizar isso, assim. Eu sinto isso e todo mundo que tá ali sente também. Gostei muito, cara. Gostei muito disso. É muito legal isso, cara. Karina, muito obrigado. Obrigada. Adorei o papo mais uma vez.